Quero convidar o obreiro Gilson. Deu um tic-tac aqui agora, querido lindo. Obreiro Gilson aqui conosco. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar o Senhor nesse momento. Que Deus possa abençoar você que está aí na sua casa, esperando o obreiro Gilson pregar hoje. Se ele precisar da minha ajuda, eu fico. Se ele não precisar, eu saio. Amém, Jesus? Seja bem-vindo, obreiro Gilson. Que Deus abençoe o Senhor. Tá ligado, Dudu? Como é que a gente vai saber? Cadê as assessores? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A todos, amém? Amém, Jesus. Quem está feliz essa noite? Eu estou feliz. Quinta-feira, né? Um dia onde muitos trabalharam o dia inteiro, mas estão aqui para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Amém? Estamos com um probleminha no vídeo, nas câmeras do celular, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Satanás, ele se levanta para cair. Junta tudo e joga fora. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Amém. Mandar a irmã Geisa. Eu chamo ela de Cristiane, mas não dela é Cristiane, não, né? Família da Letícia. A Letícia fica muito feliz quando... Ah, Liliane, eu chamo ela de Cristiane. É a irmã Liliane, juntamente com o tio dela. Como é o nome do senhor amado, irmão? Irmão Isaías, e também a nossa amada, que ela já é de casa, né? De vez em quando ela dá fugidinha, mas ela é daqui. Eu esqueci também o nome dela. Gente, eu sou uma benção. A irmã Marinês, o que nós vamos dizer para elas já no começo do culto? Tá pensando que eu esqueci o bebê? Não esqueci, não. É porque ele tá ali, ó. Ele deve estar lá embaixo. Como é que é o nome do bebê? Emanuel Lucas. Então vamos, né? Saudar ele também. Em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama você. Depois eu vou te bater. Amém? Em Gênesis capítulo 37, o versículo 3. Amém? Amém ou amém? É bom ver o pessoal feliz na casa do Senhor. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-se e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém? Amém. Até aqui basta, podem se assentar. Ok. Creia que Deus está no controle. A túnica de José é um sinal do propósito de Deus sobre a vida dele. Por muitas vezes a gente se depara em uma situação onde as pessoas não compreendem o propósito de Deus na nossa vida. Eu creio que assim como eu, assim como a pastora, assim como os irmãos, em algum momento da sua vida você se imaginou: Senhor, Pai, por que as pessoas não gostam de mim? Por que há perseguição contra mim? Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho nada a oferecer. Mas as pessoas aparentemente têm inveja de mim, não gostam de mim. Eu tento me esforçar para agradar as pessoas e elas não se alegram com o meu esforço, com a minha gentileza. Elas não se alegram na minha presença. Por mais que eu tente ser amigo, por mais que eu tente ser um irmão, por mais que eu tente me aproximar
Parece que o ódio toma conta dessa pessoa, desses familiares, no dia a dia, no trabalho. É por causa da sua túnica. Hoje, você tem a missão de prestar atenção ao culto e entender o porquê do seu chamado, como prosperar. Eu creio, pastora, que a túnica é um sinal do propósito de Deus sobre as nossas vidas. E a túnica de José era linda. Dudu, eu mandei uma foto para você, se você quiser colocar ela agora para a gente ver. É uma túnica colorida. Eu imagino, pastora, que naquele tempo fazer uma túnica colorida era muito difícil. Hoje em dia você consegue pano, você consegue... José e sua túnica colorida. Naquele tempo você tingia um tecido, eu tenho certeza que era muito difícil. Né? A pastora gosta de fazer tapete, ela faz uns tapetes coloridos, né? Com detalhes, e é difícil, é trabalhoso. E os irmãos de José, eles invejavam por causa de uma simples túnica. E a túnica simplesmente não queria dizer nada, não era o trono do pai ali. Né? O significado da túnica eu vejo sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Uma túnica linda e colorida. Aqui eu fiz um pequeno estudo para estar orientando a vocês também a fazer uma reflexão da túnica de uma forma diferente. A túnica, se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai perceber que em momento algum José desejou ela, José pediu a túnica. Não, a túnica foi um propósito sobre a vida dele. A túnica chegou até ele. José não ficou pedindo essa túnica. E por causa da túnica, ele foi invejado, ele foi maltratado pelos seus irmãos. E por muitas vezes a gente se depara nessa situação, pastora. Né? Eu não fiz nada, eu só estou aqui para servir o Senhor. Eu não pedi para estar aqui, mas as pessoas querem estar no lugar da senhora, quer comer aquilo que a senhora está comendo, quer viver o que a senhora está vivendo, mas o que José passou, ninguém quer. O que a senhora passou, ninguém quer. Mas as pessoas querem uma igreja bonita, né? As pessoas querem estar dirigindo, igual a senhora dirige por aí com o Senic da senhora. As pessoas querem a bênção, mas ninguém quer passar o processo. E o processo é dolorido. O processo de José foi dolorido. Os próprios irmãos ali fazendo mal a ele. Eu acredito que o ministério da pastora, do bispo Walter também, perante todos esses anos, eu creio que assim como José, ele sofreu com os irmãos dele, eu acredito que o bispo, a pastora, sofreu com algumas pessoas. E isso é normal. Né? Muitas pessoas não têm a sensibilidade de entender o propósito. Aí fala algo que magoa, fala algo que chateia. É isso, pastor? É isso mesmo. Olha só, Breno. O que esse menino fez para que a família dele o odiasse? Né? Porque se nós, quem conhece a história, chegaram a querer matar esse menino. Né? E assim, o próprio Deus, ele separa a gente. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Você tem um arco inimigo que ele vai fazer de tudo para você não estar na posição que Deus quer. Esse é o problema. Qual seria a posição de José mais tarde, lá na frente? Depois de quantos anos que José foi alcançar a posição de governador? Então, foi um processo muito doloroso. Ele apanhou, ele foi caluniado, ele foi assassinado, porque os irmãos mataram ele. Pastora, né? E quando a gente é ferido por alguém próximo, machuca. Dói mais ainda. Machuca. Imagina ele lá no Egito. Ele foi para o Egito? Foi para o Egito? Imagina ele lá no Egito e vir naquela cena, dentro daquele buraco. Meus irmãos, meus próprios irmãos, minha família, né? Porque eles fizeram tanto, eu não sei se vocês prestam atenção na história, mas as pessoas chegam nele e falam assim, mas como é que você serve a esse Deus?
Né? Por que ele deixou seus irmãos judiar com você? O seu pai não te procurou? Né? Eles começam a querer fazer a mente de José. Como é que ele sabia disso? Porque José contou a história dele. Né? José contou o sofrimento dele. Mas José contou o sofrimento para que as pessoas tivessem dó dele? Para que as pessoas, ai, tadinho, vou te dar um pão. Não. Ele só contou o sofrimento dele para quê? Para que mais tarde as pessoas vissem a glória de Deus sobre José. Foi Deus que me chamou. Não importa, obreiro, que as pessoas passam. O importante é o chamado. Por que esse menino recebeu essa capa? Pensa no menino obediente. Pastor, eu creio na palavra revelada. A senhora acredita na palavra revelada? Eu revelada? creio. Foi Deus que mandou o pai dele fazer aquela túnica. Os irmãos acreditam na palavra revelada? Então creia no chamado sobre a tua vida. Por muitas vezes a gente se entristece dentro de igreja, a gente se entristece na nossa casa, a gente se entristece no trabalho, a gente deixa de viver os sonhos sobre a nossa vida por causa daquilo que fizeram conosco. Pastora, aquilo que fizeram com a senhora não é motivo para que a senhora pare. A senhora fez como José, perseverou, não ficou ali se lamentando. Poxa, eu amo eles. Por que a minha família, que eu tanto amo, que eu tanto luto para ser aceito, ela não me aceita? Por que a minha igreja, que eu tanto luto para me destacar, não me aceita? É aí que a gente tem que compreender que você não tem que ser aceito por ninguém. É aí que você tem que compreender que o chamado do Senhor não é para você ser aceito, é para você ser obediente e perseverar. O próprio Senhor Jesus, ele tentou ser amado, ele tentou ser querido, ele pregou, ele fez. E muitas pessoas o negaram, muitas pessoas não aceitaram a palavra. A própria família dele foi rejeitou. Rejeitado, ele foi crucificado. Uma vez, pastor, eu estava ministrando para as crianças, evangelizando na escola mesmo. Aí eu pus o filminho do Senhor Jesus sendo crucificado. E uma criança chorou. Eu nunca esqueço daquilo na minha vida. Porque a criança, ela conseguiu se colocar naquela situação. Esses dias a senhora comentou aqui, eu procuro pregar e eu procuro me imaginar na situação, entrar na história. E aquele dia aquela criança conseguiu. Aquele dia aquela criança sentiu a dor nos braços do Senhor Jesus, as dores das chibatadas. E por muitas vezes a gente está são, firme, com saúde e nega vir à igreja. O amor do Senhor Jesus, que pagou um alto preço de dor, de sangue, por mim e por você, e a gente não dá esse valor. Então o próprio Senhor Jesus, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi negado, ele foi invejado também. Teve pessoas que tinham invejado porque o Senhor Jesus, ele era querido por uma multidão. Aonde ele ia, pessoas o acompanhavam. Esse é o verdadeiro Filho do Senhor. E você desiste por poucas coisas. Você fica enfurecido, você fica nervoso, chateado. Eu não quero saber mais. Não quero saber mais dessa igreja, desse povo. Não quero saber da minha família. Eu não quero. Mas o segredo, a palavra revelada nessa palavra é a perseverança. É você continuar caminhando. Qual é a sua túnica no dia de hoje? É um carro? É um emprego bom? O que as pessoas têm inveja sobre você é apenas um sinal do propósito de Deus sobre a sua vida. Deus está mostrando, eu estou te abençoando, está com saúde, essa é a sua túnica. Está com um carro que está andando, essa é a sua túnica. Está com o emprego que você sonhou, essa é a sua túnica. O que leva as pessoas a te perseguir? Mas a gente tem que compreender que a túnica nessa palavra ela é só um detalhe. José, ele perdeu a túnica dele e o propósito dele deixou de se cumprir? Não, deixou não. Não, a túnica é só um detalhe. José, o propósito dele era maior. Amém. Os irmãos estavam acreditando, né, com receio de José ir para o trono. Sabe o que é mais maravilhoso nessa palavra? Né? Até o bispo costuma falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é um versículo. Até aquilo que fazem de mal para você, ele contribui a seu favor. Os irmãos estavam acreditando que era o trono, mas Deus tinha planos bem maiores. José se tornou governador, e a maldade que os irmãos fizeram com ele, ajudaram José a se cumprir a promessa sobre ele. Glória a Deus.
Aleluia. Então creia, irmãos, que por mais que você seja magoado, por mais que você seja entristecido, por mais que o próprio ente querido da sua própria casa te magoe, há um propósito do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. A pessoa aleluia. que está ali do lado te ferindo, ele vai contemplar a grandeza do Senhor sobre a sua vida e vai ter que falar: verdadeiramente o Senhor é com ela. Glória a Deus. Verdadeiramente o Senhor é com ele. Você que está na live, creia que o Senhor é com você. Amém. Há tempo sim para florescer. As pessoas, elas vão se envelhecendo, pastora. Posso sentar? Vai passando o ano. Aí elas acreditam assim: pastora, eu não vou sonhar mais. Eu já realizei isso, eu já sou avô, eu já sou pai, eu já tenho isso, eu não tenho mais sonho. Mas os sonhos, eles nunca se acabam. O bispo costuma falar para a gente manter a nossa mente ocupada. E eu creio nisso. Se você deixa sua mente vazia é a oficina do diabo. Se você não sonha, você não vai realizar. Deus não vai trabalhar na sua vida. Se você não tem fé para crer que você e sua casa servirá ao Senhor, não vai acontecer. Creia que todo mundo estará aqui. Quem diria, obreiro Francisco, que aquele dia todos seus filhos estariam aqui, seus filhos estariam aqui. Eu creio na promessa do Senhor sobre a vida do Senhor, sobre a vida dos seus filhos. Eu acredito na minha igreja, eu acredito em vocês, no ministério de vocês. Eu acredito muito também no meu ministério. Glória a Deus. Aleluia. E juntos seremos fortes e venceremos. E eu creio que assim como José, pastora, temos irmãos aqui, temos pessoas aqui, que não é porque você quer, não é porque você é soberbo ou se acha. As pessoas falam assim: a pastora Márcia se acha. Não é por isso, é porque verdadeiramente o Senhor quer fazer você o maior da sua família. Receba, que é uma revelação do Senhor. Você pode, e o Senhor tem prazer, e o Senhor quer que você seja o maior da sua família. Porque a promessa sobre você, através da grandeza que o Senhor fará sobre a tua vida, a tua família será salva. Eu quero esse Deus que a pastora Nil segue. Eu quero esse Deus que o obreiro Nivaldo segue. Porque a graça do Senhor na vida deles, Deus está fazendo, eu quero também. Amém, pastora? Posso falar? Posso. Fala, pastor. Amém. Olha só, sabe o que o Senhor Jesus, ele fala assim, que a nossa guerra, ela é espiritual. A nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas é contra hostes, contra principados, contra potestades, contra os demônios que trabalham nas regiões celestiais. Olha só a astuta do demônio. O que Deus estava fazendo através da vida de José? Através de José, Deus ia livrar quem? Toda a sua família da fome, né? Mas o demônio usou quem? Ele vai usar a sua família para você perder a visão de Deus, para você sair da presença de Deus, para você perder o foco de Deus. Porque não tem coisa pior no mundo é alguém da sua família te sacanear. Você sendo servo de Deus. É te humilhar, é te massacrar. E você ali permanecer e ainda assim, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que orar para ele ser liberto, eu tenho que orar para ele ser curado, eu tenho que orar para ele ser transformado. Gente, cadê a irmã Lucimar? Ela não veio ontem, ela não veio hoje. Eu senti falta dela. Eu estou vendo assim, uai, mas cadê ela? Um beijo, irmã Lucimar, se a senhora estiver assistindo. Então, o que acontece? O diabo, ele é estratégico. Ele vai usar quem você ama. Para quê? Para te tirar do foco, para te tirar da bênção, para te tirar daquilo que Deus tem para você. Porque é através de você que Deus vai levar a bênção para dentro da tua casa. Hoje eu estava conversando com as pastoras ali atrás. E aí eu vi, ontem na pregação com as crianças, aí eu preguei sobre Esther, né? Sobre a rainha Esther. Quando o Mardoqueu disse assim: ei, Deus não te colocou aí no palácio para tu ficar de boa não, minha amiga. Deus te colocou nesse palácio aí para você interceder por nós junto ao rei. Vamos orar porque há um levante contra o povo de Deus. E esse levante é para a morte. Vamos, levanta. Ela, sim, senhor, meu tio, pode deixar que eu vou agir aqui dentro. Por quê? Mardoqueu podia chegar ao rei? Alguém que estava lá fora poderia interceder ao rei? Quem poderia interceder ao rei? A Esther.
Quem poderia interceder pelo povo de Deus lá na época de Nabucodonosor? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem poderia interferir contra o rei, a favor do povo israelita com o rei Dário? Era Daniel. Alguém, Deus vai colocar você ali para você interceder pela tua casa. Então, se Deus te colocou naquele lugar, não importa se é Nabucodonosor, não importa se é os irmãos de José, não importa se é Naamã, seja lá quem for, você é um canal de bênção para a tua casa. Foi Deus que te escolheu. Amém, Jesus? Amém. Essa túnica aqui, o que era túnica? Era autoridade sobre ele. Por isso que esse cara com inveja. Mas ele era um menino o quê? Sonhador. Mas antes de tudo, ele era um menino obediente. E obreiro, cá para nós. Se ele começasse, eu vou mandar no meu pai. O próprio pai falou assim, por algum acaso tu vai mandar em mim, na tua mãe? Quem é você? O pai dele repreendeu ele. Ele poderia ter se inchado naquele momento, mas ele não se inchou. Ele ficou na dele, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi Deus que me chamou, Deus que me mostrou. Para falar a verdade, ele poderia ter dito, eu nem sabia desse sonho que eu ia governar. Ele era uma criança. Ele era uma criança que não passava de 13 anos. Porque quando ele foi, se não me falha a memória, eu não lembro se eles lançaram ele, quando ele foi vendido, se ele tinha 13 ou 17, me corrija. Tinha 17 anos, mas ele sonhava ainda quando ele era adolescente, ainda criança. Ele nem sabia do que ia acontecer com ele, né? Mas Deus tinha um propósito na vida do povo de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui. Então, a pessoa a quem Deus chamou para pôr uma capa, para pôr uma túnica, para pôr autoridade, foi você, porque você está hoje aqui. E devemos ter cuidado, pastora, vigiar, porque Satanás, ele continua agindo dessa forma, colocando inveja no trabalho, colocando inveja entre irmãos, colocando inveja na própria casa do Senhor. Então é necessário que estamos vigiando. Pastora, a senhora tem 3 filhos, a senhora ama um mais do que o outro? Não, igual. Não existe isso. O Satanás coloca na cabecinha da criança, do adolescente, meu pai ama o meu irmãozinho mais do que eu. É uma artimanha de Satanás que não podemos aceitar. Obviamente tem filhos que é mais próximo, porque às vezes tem mais intimidade, né? Entre os seus 3 filhos, pastora, com certeza tem algum que tem mais intimidade com a senhora, porque o gosto é parecido, porque compartilham das mesmas coisas. Isso não quer dizer que você é menos amado. Creia nisso, adolescentes, crianças, você não é menos amado, é Satanás. Esses dias eu conversei com uma mãe na porta da escola, a minha filha fala que eu amo mais a minha outra filha. Mas não é isso, tio Gilson, eu não amo um com indiferença, eu amo todos iguais. Porém, a minha outra filha, ela gosta de ir para a academia comigo, ela isso comigo, aquilo comigo. Já a outra, eu não tenho a mesma afinidade. Então, Satanás usa isso contra os filhos, usa isso dentro da igreja. Ninguém da igreja é mais amado do que o outro. Porém, tem pessoas que têm mais afinidade com a pastora, têm mais afinidade com o obreiro Francisco, com a pastora Tia Nil. Então, é afinidade. Não deixe Satanás te derrotar. Procure ter afinidade. A pastora está aqui, as crianças estão aqui, se aproxime. O problema não está nas pessoas, o problema está em você. Você não está se aproximando. Amém? Repita comigo uma palavra abençoada hoje. Aleluia. Quem está tentando me fazer mal, quem está tentando me fazer mal, está me ajudando sem saber. está me ajudando sem saber mesmo. Eu achei incrível essa palavra, eu escutei ela hoje. E eu achei algo incrível. E a nossa vida é assim. Por muitas vezes, né, obreiro, a pessoa está fazendo mal, mas está ajudando sem saber. Com certeza. Lá na frente a gente recebe a benção, pastora. A árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Levando para o nosso mundo, pastor. Sim. Uma árvore com um caju, com uma manga, com um morango. Vamos quebrar, todo mundo quer tacar uma pedra, quer uma manguinha, quer a banana. Isso.
Agora, uma árvore seca, ninguém fica lá atacando pedra, não. Não chega nem perto. Então, é por causa do propósito que você tem Glória com a a sua Deus, vida. aleluia. É porque você dá fruto que você está levando pedrada. Amém, Jesus. Quem quiser acompanhar, no versículo 29, vou revelar algo que o Senhor me revelou essa noite. Glória a Deus. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. No versículo 30, e depois deles levantam-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Amém? Amém, Jesus. Agora, vocês querem uma revelação do Senhor nessa palavra? Glória a Deus. Eu vou lembrar algo que vocês com certeza já ouviram. E eu faço a pergunta para a senhora, pastora. A senhora já ouviu alguém comentando, eu estou na crise do 7. A senhora já escutou algum comentário aqui? Alguém já escutou? Não, nunca ouvi. A crise do 7. Principalmente as pessoas lá no mundo. Principalmente no casamento, área conjugal. A crise do 7. A resposta do Senhor está aqui. O número 7 ele é um número bíblico. A crise é por sua causa, pela sua desobediência. É verdade. Você quer passar pela crise do 7 abençoado? Semeie para você colher. José, durante a seca, ele semeou, ele guardou, ele teve sabedoria. Amém, Jesus. Durante a sua fartura, ele estava ali guardando. Agora, o que acontece com o povo de Deus? O que acontece com o ímpio na fartura? Na casa do próprio Senhor, pastor, pessoas que a senhora orou e foram abençoadas, o que aconteceu depois? Saiu fora. Saem fora, afastam do Senhor. É Quando você estiver na bonança, aí que você tem que estar aqui dentro, aí que você tem que estar enchendo a sua casa, aí que você tem que estar plantando, porque a seca vai chegar, e quando a seca chegar, vai vir destruição, vai vir morte, vai vir fome, vai vir desemprego. Você vai ficar lá, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, o Senhor não está me vendo, mas aonde você estava? Aonde você estava plantando? O que você semeou? Agora você quer semear bênção? Você quer semear alegria? Você quer semear paz? Quer semear Tem pessoas que passam 7 anos abençoadas e entram na tribulação, pastora. Eu creio que é uma revelação para você que está na live também. Aleluia. Poxa, Amém, 7 Jesus. anos atrás eu estava abençoado, eu estava próspero, eu estava cheio da bênção de Deus. Eu estava bem no meu casamento, bem com o trabalho, financeiramente, espiritualmente. Mas estava semeando? Entrei na bênção e não plantei. Quando Pois veio a seca, pastora, não fizeram como José. José foi um homem sábio, ele não se afastava do Senhor. Amém, Jesus. Ele não tirava o que era de Deus, ele dizimava, ele orava. José, quando ele virou governador, pastora, ele poderia muito bem falar assim, agora eu sou governador, agora meu irmão vai ver, agora aqueles irmãos vão ver. E muita gente é assim, pastora, eles querem subir para mostrar que você errou contra ele. É verdade. Eles querem subir para falar, agora você vai ver. Agora você me paga. Olha onde eu estou. Quer mostrar, quer postar no Instagram. Já viu, todo mundo, tem gente, agora eu estou aqui em Caldas Novas, estou aqui nos Estados Unidos, aí quer mostrar que está bem. Para aqueles que o fizeram mal, para aqueles que não acreditaram nele. É verdade. Mas está errado. Quando você está bem, quando você está na fartura, os 7 anos abençoado, aí que você tem que ir para a casa do Senhor, aí que você tem que abençoar seu irmão, aí que você tem que orar. Quando você vê aquela pessoa que te afrontou, dê a outra face e ajuda, e ora, e abençoa. Deus, aleluia. Faça como José. José, ele não se vingou dos irmãos. José, ele colheu o melhor durante a seca, porque ele teve sabedoria para plantar. Mas o que você está plantando hoje, pastora? A pessoa está plantando ódio, rancor, amargura, se afastando do Senhor, chega atrasado e depois quer as bênçãos do Senhor. Tem a lei da semeadura. Muitas pessoas estão passando a seca,
clamando, Senhor, o Senhor não me enxerga, eu estou indo para a igreja, nada acontece, eu visito um, eu visito a outra, eu estou aqui, minha filha ora por mim, meu pai ora por mim, meu bispo ora por mim, e nada acontece. Não vai acontecer porque você não plantou. Então vamos começar a plantar agora. Bispo, pastora não está aqui para fazer milagre sobre a sua colheita, não. O que você plantou, você vai colher. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluias. As palmas louvam ao Senhor.